Bem-vindos a mais uma porção da Bíblia. Hoje, dia 23. Lucas, capítulo 18, versículos 1 ao 17. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será, então, que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas, quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: deixem que as crianças venham a mim e não as proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Gênesis capítulo 29, versículos 31 ao 35. Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos. Leia ficou grávida e deu à luz um filho e pôs nele o nome de Ruben. Ela explicou assim: o Senhor viu que eu estava triste, mas agora o meu marido vai me amar. Leia ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem deu o nome de Simeão, e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e por isso me deu mais este filho. Leia engravidou ainda outra vez e teve mais um filho, a quem chamou de Levi, pois disse assim: agora o meu marido ficará mais unido comigo, pois já lhe dei 3 filhos. Leia ficou grávida mais uma vez e teve outro filho. A esse deu o nome de Judá e disse: desta vez louvarei a Deus, o Senhor. E depois disto não teve mais filhos. Gênesis capítulo 30, versículos 1 ao 43. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Leia e disse ao marido: dê-me filhos, senão eu morro. Jacó ficou zangado com Raquel e disse: você está pensando que eu sou Deus? É ele que não deixa você ter filhos. Então Raquel disse: aqui está a minha escrava Bila, tenha relações com ela. Quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. Desse modo eu serei mãe por meio dela. Assim Raquel deu a Jacó a sua escrava Bila para ser sua concubina, e ele teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu a Jacó um filho. Então Raquel disse: este menino vai se chamar Dan, porque Deus foi justo comigo. Ele ouviu a minha oração e me deu um filho. Bila ficou grávida outra vez e deu a Jacó outro filho. Aí Raquel disse: o nome deste menino será Naphtali, porque lutei muito contra minha irmã e venci. Quando Leia percebeu que não ia ter mais filho, deu a sua escrava Zilpa a Jacó para ser sua concubina. E Zilpa deu a Jacó um filho. Então Leia disse: que sorte, este menino vai se chamar Gade. Depois Zilpa deu a Jacó outro filho. E Leia disse: como sou feliz, agora as mulheres dirão que sou feliz, por isso o menino se chamará Aser. Um dia, no tempo da colheita do trigo, Ruben foi ao campo. Ali achou uma das mandrágoras e as levou para Leia, a sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse a Leia: por favor, dê-me alguma das mandrágoras que o seu filho trouxe. Leia respondeu: será que você acha que tomar o meu marido de mim ainda é pouco? Agora vai querer tomar também as mandrágoras que o meu filho me deu?
Aí Raquel disse: vamos fazer uma troca. Você me dá as mandrágoras e eu deixo que você durma com Jacó esta noite. De tardinha, quando Jacó chegou do campo, Leia foi encontrar-se com ele e disse: esta noite você vai dormir comigo, porque eu paguei para isso com as mandrágoras que o meu filho achou. Naquela noite, Jacó teve relações com ela. Deus ouviu a oração de Leia e ela ficou grávida e deu a Jacó um quinto filho. Então Leia disse: esse menino se chamará Isacar, pois Deus me recompensou por ter dado a minha escrava ao meu marido. Depois Leia engravidou pela sexta vez e deu a Jacó mais um filho e disse: Deus me deu um belo presente. Agora o meu marido vai ficar comigo porque lhe dei 6 filhos. Por isso ela pôs nele o nome de Zebulon. Por último, Leia teve uma filha e lhe deu o nome de Dina. Então Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Então disse: Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos. Que o Senhor Deus me dê mais filho. Por isso ela pôs nele o nome de José. Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra. Dê-me os meus filhos e as minhas mulheres, que eu ganhei trabalhando para o Senhor, e eu irei embora. O Senhor sabe muito bem o quanto o tenho servido. Labão respondeu: fique comigo, por favor, pois por meio de adivinhações fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Diga quanto quer ganhar e eu o pagarei. Então Jacó disse: o Senhor sabe como tenho trabalhado e como tenho cuidado dos seus animais. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito. E Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora preciso cuidar da minha própria família. Quanto você quer que eu lhe pague? Instituiu Labão. Jacó respondeu: não quero o salário. Eu continuarei a cuidar das suas ovelhas se o Senhor concordar com a proposta que vou fazer. Hoje vou passar por todo o seu rebanho, a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas. É só isso que eu quero como salário. No futuro será fácil o Senhor saber se eu tenho sido honesto. Na hora de conferir o meu salário, se houver no meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou não tenham manchas, o Senhor saberá que fui eu que o roubei. Labão concordou dizendo: está bem, aceito a sua proposta. Mas naquele mesmo dia, Labão separou para si todos os cabritos que tinham listas ou manchas, todas as cabras malhadas e as manchadas, ou que tinham algum branco, e todos os carneirinhos pretos. Ele os entregou aos seus filhos para cuidarem deles, e se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem. E Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Então Jacó pegou galhos verdes de choupo, de amendoeira e de plátano e descascou-os, fazendo parecer listas brancas. Ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros, onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando ia beber. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas como manchas e malhadas. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim, Jacó foi formando o seu próprio rebanho, separando dos animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores na frente deles nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos. Por isso os animais fracos ficavam para Labão e os animais fortes ficavam para Jacó. Desse modo, ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos, escravas, camelos e jumentos. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges, preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida.